Vamos então continuar. Obrigada. Imagina, vamos então continuar com com a nossa apostila Vida em Vidas entre Mulheres, tá ok? Se você ainda não tem a apostila, o material, procure alguma das nossas irmãs aí na liderança e elas passam para você o material, tá? É um material que nós não vamos conseguir cumpri-lo na íntegra, é material para um ano de estudo tranquilamente, tá? Nós temos um mês, então nós estamos tentando passar em alguns pontos da apostila, em alguns pontos básicos para trazer dividir esse material com vocês. Lembrando, então, né, que a gente pegou um conceito de aconselhamento bíblico. Nós trabalhamos em cima desse conceito. Então, pessoas quebrantadas, ajudando outras pessoas a achar cura através do poder do Evangelho e do poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que elas aplicam os mesmos princípios das Escrituras em suas vidas. Então, é esse o propósito do aconselhamento bíblico. É uma ajudando a outra. É uma falando do amor de Cristo, daquilo que Deus tem feito na sua vida, não porque é melhor, não porque é mais crente do que a outra, mas é porque precisa do mesmo Deus que está ajudando a outra amiga. Né? Nesse processo, nós lembramos o que é, então, o aconselhamento bíblico. Para quem que é o aconselhamento bíblico? Para os salvos. Nós relembramos isso, que a ação do Espírito Santo, através do poder do Evangelho, usando a palavra de Deus, vai acontecer no nosso coração, no coração das pessoas que já são salvas. Uma pessoa fala assim para mim, Lilia, mas eu quero fazer um aconselhamento bíblico com uma descrente. Você vai começar evangelizando, tá? Você vai começar evangelizando essa pessoa. Você não vai começar já com aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico ela precisaria ser salva para o poder do Espírito Santo trazer ao coração dela as verdades que a palavra de Deus traz, tá? Então, a gente falou quando isso vai acontecer, na mutualidade do corpo. Nós lembramos de Tito 2, ali de uma mulher ajudando a outra mulher, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, né? É para os salvos, e a mensagem principal do aconselhamento bíblico é o evangelho, é no poder do evangelho. Aquela lembrança que a gente deve ter, o Jerry Bridges fala muito isso, de pregar o evangelho para nós todos os dias. Todos os dias nós precisamos lembrar de onde a gente saiu. Todos os dias nós precisamos lembrar aonde nós estamos, no processo de santificação, de sermos cada dia mais parecidas com Cristo, para a glória dele. É para isso que nós somos chamadas, é para isso que nós somos criadas, para que Cristo seja exaltado, para que ele seja visto em nós, menos de mim e mais de Cristo. Né? Nesse processo de transformação à imagem de Jesus, de podar essas arestas, né? O evangelho ele faz isso, ele traz poder para mudança, ele é esperança para mudar e tirar a nossa vida das mazelas que a gente encontra pelo caminho que a gente passa, né? Esse é o poder do Espírito Santo. Então, para isso, nós vamos usar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Para isso é importante que a gente creia que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é relevante, que a Bíblia é atual. Nós temos que crer nisso, nós temos que enxergar a vida através da Bíblia. Nós temos que olhar para a Bíblia e daí olhar as coisas que estão ao nosso redor. Nós não vamos olhar para as teologias mil que tem e depois olhar o que a Bíblia tem para dizer. Não, nós vamos ver o que a Bíblia diz e a Bíblia vai ser os nossos óculos para olhar o mundo, né? Nós estamos hoje numa época em que as pessoas vão falar sempre isso. Você é essencialmente boa, né? Você é vítima da sociedade, o que fizeram com você, você é vítima, você merece ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade, você em primeiro lugar. Essas são as balelas que a nossa sociedade prega e que às vezes a gente, como cristãs, pega e vai na onda e deixa como se fosse uma verdade.
e não são verdades. O Evangelho não fala isso. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na Bíblia nós sabemos que nós estamos sendo trabalhados por Deus, que Deus ainda quer trabalhar, né? A gente lembrou na outra aula, no despojar, no renovar e no revestir da nossa vida, que vai acontecer a cada dia. Cada dia menos de mim, mais de Cristo, renovando a minha mente, trazendo na minha mente aquilo que é verdade, aquilo que agrada a Deus. E para isso é preciso que eu conheça a Bíblia, para isso é preciso que eu medite na Bíblia, para isso é preciso que eu aplique os princípios bíblicos na minha vida. A palavra de Deus, ela tem que ser real para mim para o dia a dia, desde uma coisa pequena que eu estou orando ali numa receita que eu estou fazendo, Deus tem misericórdia, me ajuda com essa comida, né? Desde coisas triviais até coisas extremamente importantes que eu vejo que sem Deus também não aconteceriam. Então Deus quer ser o Deus de tudo, né? E esse Messias quebrantado, né, é ministrado na vida de pessoas que estão também sendo quebrantadas, sendo quebradas, para que Cristo esteja no centro. O objetivo é uma vida cristocêntrica, com Cristo no centro, com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, o aconselhamento bíblico, ele é um ministério particular da palavra de Deus, né? É um ministério de que a gente chama alguém para mais perto da gente através de uma prática de relacionamento, de amizades, né? Que surgem ali às vezes numa conversa cotidiana, onde uma irmã em Cristo vai falar para você, olha, você não sabe o que aconteceu comigo, ou eu estou sofrendo, né? Ali nasce um relacionamento, uma amizade, e ali, através daquela amizade, nós podemos ter oportunidade de falar do amor de Deus. Então, o aconselhamento bíblico é um ministério particular da palavra de Deus, numa prática relacional, onde a gente ministra a palavra de Deus para outras pessoas. Né? Nós anunciamos um Jesus Cristo vivo, nós anunciamos um Jesus Cristo para os salvos, né? Nós anunciamos o evangelho na vida de um povo que foi escolhido por Deus, de um povo que foi redimido, né? E esse povo de Deus, uma vez confrontado com a palavra de Deus, exposta de uma forma que nem a Eldinha orou, né? De uma forma amorosa, não é bibliada na cabeça também, Tudo de uma forma e realmente forçada, sem amor, não. É uma amizade, onde a pessoa primeiro ela vai estar vendo a Jesus na sua vida. Ela te observou, ela viu como você lida com os problemas e ela quer conhecer mais desse Deus e ela quer saber como você faz na sua vida para que Deus faça a diferença. Então, nesse sentido, nós somos representantes visíveis de um Deus invisível. Então, essas ações que o conselheiro bíblico vai buscar fazer, o alvo maior é forjar Cristo na vida do aconselhado. E nós estudamos que não tem maior e menor. Ah, eu sou a conselheira, você é a conselheira. Não, nós dois estamos sendo trabalhados pelo mesmo Deus. Nós dois, aconselhada e conselheira, estão sendo forjadas no caráter de Cristo, tem arestas a serem podadas, estão sendo trabalhadas também, né? Então, foi para isso que nós somos criadas, para que Cristo seja exaltado. Nós sabemos que o pecado atrapalha tudo isso, né? O pecado vem para atrapalhar tudo aquilo que Deus planejou. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a luta contra a ansiedade que nós podemos ter na nossa vida e a pessoa que nós vamos aconselhar pode ter também. Abra na página 40 a sua apostila. Nós vamos pensar juntas como oferecer ajuda bíblica para uma pessoa que está ansiosa. Nós lemos em Lucas 4, antes disso, que nós vemos sobre o gráfico das árvores, né? Nós começamos a pensar um pouco sobre os frutos bons e os frutos maus que muitas vezes a nossa vida pode estar apresentando na presença de alguma situação que surge na nossa vida. Nós pensamos que isso é o que nós vemos, né? Então, ali uma situação tensa, uma situação que não era a que a gente gostaria que acontecesse, uma situação difícil que revela frutos
bons para a glória de Deus ou frutos maus que expõem o nosso coração. E a gente começou a estudar uma coisa que está por baixo daqueles frutos maus, que é essa parte do coração. Nós pensamos no coração como o centro das emoções, pensamos e falamos no coração sobre aquilo que envolve a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, né, como centro do coração, centro da nossa vida, o centro de controle das nossas emoções. E nós pensamos que nesse coração há espaço apenas para um Deus. E se não for Jesus, outra pessoa, ou às vezes nós mesmas podemos estar sentados no trono da nossa vida. E nós vamos estudar um pouco sobre as raízes que podem estar sendo nutridas por esse coração que está numa situação difícil produzindo frutos maus. E nós falamos também na semana passada que às vezes as circunstâncias elas vão ser muito pesadas na nossa vida, mas as circunstâncias não determinam. As circunstâncias influenciam, mas elas não determinam a produção de frutos. Quem determina a produção de frutos é aquilo que nós vamos deixar Deus fazer ou não no nosso coração. Então, nós estamos pensando nessa figura de ilustração de um gráfico das árvores para nos ajudar a explicar alguma coisa sobre as lutas da nossa vida. Então, quando nós vamos ajudar, ou quando nós estamos passando por ansiedade, é importante que a gente veja biblicamente o que a Bíblia tem para nos informar sobre isso. Então, a palavra na Bíblia para ansiedade, ela há uma diferença entre ansiedade e preocupação, né? A Bíblia faz essa diferenciação. A palavra merima, né, no grego, ela não é pecaminosa quando ela demonstra uma preocupação amorosa e zelosa, como a que Timóteo teve para com os filipenses, como a preocupação amorosa que Paulo teve com as igrejas, né? Uma ansiedade, ela é pecaminosa quando ela tira Cristo do centro. Ela tira Cristo do controle da nossa vida e outra pessoa, outra situação passa a fazer parte do centro, né? Então, a ansiedade pecaminosa não é uma preocupação sábia que a gente pode ter quando a gente sabe que olha, se eu atravessar a rua, eu preciso me preocupar de estar andando na faixa. Né? Isso é uma preocupação sábia, não é ansiedade. A mulher sábia, ela se prepara para o futuro, ela guarda, ela tem essa perspectiva que o futuro está nas mãos de Deus. A ansiedade pecaminosa, ela não é uma preocupação ativa com um bom testemunho cristão. Ela também não é algo que Cristo gostaria da nossa vida, mas uma ansiedade pecaminosa é um estado de inquietação extremamente intensa, que me domina, que surge diante de uma situação, geralmente de uma circunstância que eu não tenho controle. E ela expressa muitas vezes no meu coração o desejo de controlar, o desejo de ser Deus. E nós lembramos na semana passada que quando eu quero um atributo que é incomunicável, que é somente de Deus, eu estou querendo ser Deus. Isso é pecado. Quando eu quero ser Deus, eu quero saber o futuro, eu quero controlar o que vai acontecer, eu quero contar até para Deus como ele deveria fazer. Eu estou o quê, no fundo? Eu estou querendo ser Deus. O meu eu está sentado no trono da minha vida, do meu coração. Então, a gente lembra de Mateus 6:25, onde Deus, ali através da palavra dele, vai estar falando para a gente não se preocupar, não andar ansioso, a gente olhar ali as flores, a gente olhar os passarinhos que não semeiam e nem plantam, mas Deus cuida deles. Então, Deus está falando para a gente não ficar ansiosos, para a gente não andar ansioso. É interessante essa prática da ansiedade, às vezes ela é um hábito, e infelizmente um mau hábito.
né? Então, talvez quando a gente quer ajudar uma pessoa ou nós estamos ansiosos por alguma situação, nós vamos ter que responder algumas perguntas para o nosso coração. Qual é a situação que está me deixando inquieta? Tá? O que eu posso fazer nessa situação que está dentro do meu alcance fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não tem mais o que eu posso fazer? Então eu tenho que entregar essas preocupações e responsabilidades para Deus. Eu tenho que descansar no agir de Deus. Eu tenho que obedecer a Deus, porque a Bíblia fala: não andeis ansiosos. Então, quando eu estou andando ansiosa, eu estou em pecado. Eu estou revelando um coração que é controlador, um coração que não está confiando, um coração em si mesmado e um coração que está vivendo pecaminosamente. Então, eu vou ter que sondar o meu coração com várias perguntas, né? Então, é a mesma coisa quando eu quero ajudar alguém que está passando por uma situação de medo. Então, medo pecaminoso não é o medo providencial que me mostra ser seguro, ser precavida, ser prudente. O medo pecaminoso é aquele medo que me paralisa, que pode me enganar, que pode me fazer ver uma coisa que não existe, que me faz pensar no e se, e me faz travar. Medo pecaminoso é o medo que pode me levar a escapar das minhas responsabilidades. O medo pecaminoso é o medo que pode me levar a manipular ou enganar alguém para poder me sair bem. O medo pecaminoso é aquele medo que me leva, muitas vezes, a negar o Senhor. Nós lembramos ali de Pedro, né? Pedro é um exemplo muito disso. É maravilhoso quando a gente lembra a história de Pedro, né? Porque é interessante ali, ele está ali olhando o que está acontecendo com Jesus, né? Ele sabia, Jesus já tinha dito o que ia acontecer, mas ele ainda tinha dúvida no coração dele, né? Ele ainda tinha coisas que ele não sabia como iam acontecer. E eu fico imaginando eu e você, talvez a gente fizesse a mesma coisa, né? E ali, você conhece esse homem? Não, não conheço, não conheço, né? E a última vez até ele fala assim, ele até usa uma palavra rude, assim, Deus me livre, né? Tipo assim, né? Uma expressão assim horrível para falar, não, eu não conheço ele, né? E naquele momento, os olhares se cruzam, né? O galo canta 3 vezes e o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. Quantas vezes nós nos vemos como Pedro, né? Com medo de situações que saíram do nosso controle, com medo de coisas que não são como a gente gostaria que fossem, com medo de coisas que a gente sonhou diferente, que a gente tinha outras expectativas que a gente não queria que fosse do jeito que elas são. Mas eu acho tão maravilhoso quando Jesus também providencia ali para Pedro um outro momento ali na ressurreição, depois que ele já está ressurreto, que ele prepara ali o cenário para falar novamente com Pedro, né? Ali é uma fogueira de novo, como existia ali possivelmente quando os soldados estavam maltratando Jesus. Ali há um peixe, né? E ali há o olhar de Jesus. E Jesus vai perguntar novamente. 3 perguntas que Pedro havia feito, respostas negativas de não amar a Cristo, de não conhecer a Cristo. E agora 3 perguntas que Jesus faz para ele, perguntando do amor dele por Jesus. Né? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. É muito interessante essa didática de Jesus, de 3 negativas e 3 afirmações de que ele amava Jesus. Apacenta, então, meus ovelhas, né? Então, é maravilhoso, né? E a última vez, Jesus, né? Há um trocadilho ali nas palavras em grego, né? Você me ama como amor sacrificial, né? Amor ágape. E Pedro responde, eu te amo como amigo, né? E Jesus vai perguntar, mas você me ama com amor ágape? Eu te amo como amigo. E a última vez aí, Jesus fala para ele, tá, Pedro, você me ama como amigo? Não, né,
eu não te amo somente como amigo, eu te amo como meu Deus, né? Como meu Salvador, como meu Senhor, né? É maravilhosa essa didática de Cristo, mas muitas vezes o medo nos rouba a paz. O medo mostra um coração que duvida, um coração que não quer a Cristo como controle da sua vida, né? E o medo pode nos levar a negar a Cristo, negar o nosso Deus, negar o nosso Salvador. O medo também revela que o nosso foco pode estar desajustado, né? Os medos nos paralisam, os medos nos escravizam, os medos revelam uma perspectiva errada de Deus. Nós nos esquecemos de quem somos e esquecemos principalmente de quem é o nosso Deus. Nós consideramos o nosso Deus pequeno demais para aquela situação. Parece que ele está distante, que ele está desinteressado, que ele não pode nos proteger. Aqui você vai encontrar os versos bíblicos para você ajudar uma pessoa com medo. Vai na palavra, ela vai lendo essa palavra e pedindo para que Deus fale no coração dela e no seu. A gente pode ver a circunstância, muitas vezes, quando o medo está tomando o nosso coração, ver as circunstâncias maiores do que Deus. Nós podemos estar vendo alguma coisa que é maior do que o próprio Senhor Deus. Ou a gente pode achar que a nossa reputação e o nosso bem-estar é maior do que o temor que nós devemos ter de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como a gente pode ajudar a nossa amiga aconselhada a identificar quais são os maus frutos que ela pode estar produzindo e que estão sendo produzidos devido à exposição a uma situação que está revelando ansiedade no seu coração. Ela pode estar abatida dentro do coração dela, a gente viu isso acontecer, com próprios salmos acontece isso, né? A ansiedade, ela prejudica o corpo, né? Há sinais físicos da ansiedade, muitas vezes uma tensão muscular, uma dor de cabeça, muitas vezes o nosso corpo mostra alguns sinais de alerta, como gastrite, colite, doenças cardíacas e aí por diante, né? A ansiedade rouba a energia que a gente gastaria no trabalho, e a gente está lá preocupado, ansioso, pensando, né? A ansiedade rouba o foco que devia estar no presente. E a gente fica pensando nas coisas que não aconteceu. É aquele e se, né? É aquele famoso e se, e se, e se. Né? Umas ilustrações que a gente pode uma canso, mantém a gente ocupada, mas não leva a gente para lugar nenhum. A ansiedade, ela rouba esse foco de estar no hoje, ela expressa-se sobre a falta de desequilíbrio, né? Quando a gente está desequilibrado, a gente fica instável, a gente fica desanimado, a gente fica ilhada, a gente fica muito agitada, ou tem gente que fica quieto demais, tem gente que fala demais, né? E a gente vê que o fruto, que aqui a gente sabe que Deus gostaria que fosse na nossa vida produzido através de uma situação, é o domínio próprio, né? É a mansidão, é também o descansar no Senhor, mesmo numa situação difícil. Então, situações adversas podem ser usadas poderosamente como algo que mostre para nós as coisas que podem estar erradas no nosso coração. Então, existem algumas perguntas que a gente pode fazer. O que eu quero tanto que eu estou disposta a pecar para ter? Ou o que eu não tenho que eu estou disposta a pecar para ter? Por que eu estou assim? Por que eu estou agindo assim? Né? Rouba o nosso sono e nos mantém ocupados, mas não leva para lugar nenhum. Quais são os frutos que eu preciso que a obra da cruz me ajude? Porque aqui, gente, nós temos o poder da palavra para nos ajudar à mudança. A mudança, ela vai ser a ação do Espírito Santo na minha vida, como a parte de Deus na minha vida para me dar força, e vai também, vamos dizer, se fosse um avião de duas asas, né, vai ter a minha parte também. Mas não é só a minha parte, mas também tem a minha parte, né? Não é na minha força, mas é também coisas que eu vou ter que decidir fazer. Tem coisas que a minha mente
vai ter que trabalhar para não permitir ficar ali. A gente lembra do filtro de Filipenses 4:8, no que a gente deve pensar. A gente lembra também que o inimigo de Deus, né? Nós sofremos por sofrimentos vêm na nossa vida por três principais fontes, né? Sofremos muitas vezes por causa de pecado de outros contra nós. Sofremos muitas vezes por causa desse mundo que jaz no maligno. Nós podemos sofrer também por investidas do inimigo na nossa vida. Então, temos também, muitas vezes, sofrimentos por causa de coisas que nós mesmos causamos, né? Mas o inimigo, ele vai ter o poder de lançar pensamentos na nossa cabeça. Mas ele não tem poder de saber o que a gente está pensando. Então, a gente vai ter que ter cuidado com os dardos inflamados do inimigo, trazendo aqueles pensamentos na nossa vida. Mas e se? Nossa, você já imaginou? Vai que, né? E a gente vai ter que ter respostas para essas inquietações que vêm na nossa mente, no nosso coração. Meu Deus é maior que isso. O meu Deus me pede para me alegrar nele. Eu não posso me alegrar somente quando as situações estão favoráveis. Eu tenho que me alegrar nele, quer a circunstância mude ou não. Nossa alegria tem que estar no nosso Deus, né? Nós temos que nos lembrar da presença do nosso Deus. Nós temos que orar biblicamente, um orar consciente de quem é Deus, consciente e persistente em tudo, né, em todas as situações. Nós temos que ser específicas nos nossos pedidos para Deus. Nossas orações devem ser fervorosas, devem ser humildes, devem ser em formato de súplicas. Nossas orações devem mostrar um coração também grato, que confia no cuidado do Senhor, mesmo quando a gente não entende. E nessa confiança, nosso coração tem que descansar. Então, nós temos que exercitar na luta contra o medo um pensar bíblico. Né? A mulher cristã ansiosa é uma incoerência com o evangelho. E isso eu me cobro muito, porque quantas vezes a gente se pega ali angustiada com um negócio que saiu da minha mão, não é verdade? Saiu, eu não tenho como controlar. Né? E muitas vezes a gente acaba acreditando em mentiras que a nossa mente mesmo cria, ou que o inimigo acaba colocando na nossa mente, e a gente escolhe nutri-las. A gente me lembra o Martinho Lutero que falava, né? Eu não posso impedir que as aves voem em cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que elas criem ninhos. Nós não podemos impedir que venham pensamentos na nossa mente, mas eu posso, perante Deus, decidir não alimentar esses pensamentos. Fazer o filtro de Filipenses 4:8. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses 4:8. A gente vai ver, finalmente, irmãos, olha esse filtro que nós podemos fazer para aqueles pensamentos que vêm na nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, quando eu não estou pensando nessas coisas, eu estou indo contra aquilo que Deus quer. Então, eu estou deixando de pôr Deus no foco, né? Então, é muito importante a gente, às vezes, ter alguns versículos memorizados na nossa mente, para que quando vier a luta, a gente repita esse versículo. Nós não repetimos esse versículo para Deus, nós repetimos esse versículo para nós mesmas, para nós lembrarmos de quem é o nosso Deus. E aí sim eu vou lutar para ter um agir bíblico, né? Ao contrário da ansiedade, né? Uma preocupação produtiva resultaria numa mente que é controlada pela verdade, pela obra do Espírito Santo. Isso inclui que eu obedeça os preceitos bíblicos, que eu estude a palavra nos assuntos que eu preciso conhecer melhor. Então, nessa mutualidade do corpo ali, quando uma irmã ela vai parar e ajudar a outra a encontrar na Bíblia respostas para os seus anseios, a resposta para os seus medos, e a ansiedade pode ser vencida assim, né? Nós temos hoje um exército de pessoas controladas por ansiolíticos, por calmantes. Irmã, aqui só um adendo, tá? Sim, quando há necessidade fisiológica do uso medicamentoso, é uma situação.
né? Que um médico capacitado possa, que comprovou através de exames neurológicos a necessidade real de um medicamento. Mas hoje o que a gente tem? A gente tem ansiolíticos e antidepressivos e calmantes sendo vendidos a rodo. E nós temos muitas vezes mulheres dependentes do calmante, dependentes totalmente há anos e anos e anos e anos. Né? Então, uma coisa que era para ser ali por um tempo que é o médico que determina, nós cremos sim na medicina, nós cremos sim em profissionais capacitados, mas nós entendemos que os remédios não curam a alma, os remédios não têm condição de chegar aonde só a Bíblia, só o poder de Deus pode chegar. Então, muitas vezes é mais fácil parar de sentir, mas quando eu paro simplesmente de sentir por causa de uma ação medicamentosa, não é por isso que o problema desapareceu. Então, eu tenho que entender por que eu estou pensando aquilo, por que aquilo está ocupando tanto a minha mente, o que eu estou querendo realmente com aquilo, né? Então, a diferença então, de ansiedade dessa preocupação, que é uma preocupação saudável, mas que fala até um certo ponto aqui, eu não consigo mais ir, Deus, controla para mim. Cuida para mim, eu não consigo, chegou o meu limite, né? E quando eu tenho essa mentalidade centrada em Cristo, a obra do poder de Cristo pode me mudar, Cristo pode me transformar, Cristo pode transformar uma mulher ansiosa numa mulher que depende do Senhor, porque agora, salvas em Cristo, nós podemos clamar por Jesus, pedir socorro, Deus, não aguento mais, eu não consigo, me ajuda. E assim, no poder da palavra de Deus, mesmo quando a circunstância continua a ser a mesma, eu posso nutrir um coração que agora tenha Cristo no centro e nutre raízes de contentamento, de intimidade com Deus, raízes de alegria, de perdão, de confissão, de arrependimento dos seus pecados, e assim nós podemos colher fruto de paz, de contentamento em Cristo, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Contentamento não é joguinho de poliana, de brincar de contente. Contentamento é entender que, apesar do que eu estou passando, em Cristo ainda há um objetivo no que eu estou passando, mesmo que eu não veja. É desfrutar dessa paz que provém desse coração submisso a um plano divino, que entende que muitas vezes, mesmo que as circunstâncias saíram do meu controle do seu, continua na presença de Deus, e que Deus pode usar isso para a honra e glória dele. Nós vemos várias vezes isso acontecendo na palavra de Deus. Nós vimos muitos homens e mulheres que passaram por circunstâncias extremamente difíceis, e que Deus usou situações extremamente difíceis para lapidar, para tirar as coisas que não eram da vontade de Deus, para que Cristo fosse visto naquela pessoa. Conseguimos lembrar de José, sofreu tanto, tantas perseguições, tantas injustiças, né? Tantas situações que saíram do controle dele, mas como é maravilhoso quando a gente vê, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, isso é maravilhoso! E a gente lê ali depois, no Gênesis 50, quando a gente vê ali os irmãos, né, falando, agora ele vai dar para nós o que a gente merece, né? Agora ele vai mostrar quem ele realmente é. Agora que o nosso pai morreu, ele vai também mostrar quem ele realmente é. Em Gênesis 50, versículo 20, fala assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, é entender que, apesar da circunstância, seja qual for, Deus tem poder para trabalhar o nosso coração, trabalhar no nosso coração humildade, submissão à palavra, arrependimento, para que Cristo seja exaltado, para que a gente possa colher frutos de alegria em Cristo, que não depende de nenhum tipo de circunstância, né? E nós vemos personagens bíblicos que enfrentaram situações adversas e que Deus mostrou isso. Maria, né?
Jesus mostrou para ela como que era importante ela vencer essa preocupação, esse medo, né? Ao saber que ela estava grávida e solteira, né? Então Jesus vai falar para ela ali, usar o anjo ali para falar para ela, não temas, né? Não tenha medo. Outros que receberam não temas, Paulo e Silas, quando estavam sendo perseguidos, Pedro na prisão, esperando ser julgado, Timóteo, né, que esse jovem que Paulo discipulava e que aparentemente ele estava muito contra o medo, né? Então, há necessidade de a gente trabalhar isso. Existem muitas nomenclaturas que nós vemos as teologias seculares colocando, né? Irmãs, aqui eu quero ser bem transparente com vocês. Nós temos que ter cuidado, sim, quando pessoas vão querer usar princípios de homens que eram decididamente ateus, convictos para tratar a alma. Então, aqui a gente pensa um pouquinho sobre a questão das doenças emocionais, né? Citadas como emocionais. Então, nós vemos ali a psicologia chamando para ela a cura da alma. E se a gente for pensar, a cura da alma, a melhor psicologia de todas, está aqui na palavra de Deus. É aqui que a gente encontra a melhor psicologia de todas, que é o uso da palavra de Deus para lidar com os nossos problemas. É não em psicólogos que entre eles mesmos têm tantas divergências. Freud, Jung, Skinner e outros que professavam abertamente serem ateus. Freud, ele chegou a falar que ele teve que fazer várias cirurgias por causa de um câncer na boca, não sei se parece que é 23 cirurgias de câncer na boca, para combater o câncer que ele tinha na boca. Ele chegou a falar, será que é porque eu praguejei tanto contra esse Deus que eu tive essa doença, né? E aí, decididamente, eles diziam, olha, a igreja, religião é para os tolos, é para os fracos, é para os insanos a religião. Né? Sendo que a gente sabe que a religião é criada por homens e é falha, mas o objetivo da gente buscar Deus, o objetivo da gente estar com Cristo não é para insanos, é uma dependência de um Deus que trata daquilo onde o homem não pode chegar. Então, irmãs, eu tenho para colocar para vocês que nós temos que sempre ver em quem nós cremos realmente. Nós sabemos que a Bíblia tem a cura para a alma, nós cremos que a Bíblia consegue ir na onde mais ninguém vai, ou a Bíblia não é tão suficiente assim. Né? Então, a gente vai tratar algumas coisas que, por exemplo, Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, né, o DSM já está na 5ª edição, cada vez eles vão inventando mais nomenclaturas de doenças, então ele vai falar, não, a criança, ela não é uma criança que ela é desobediente, que ela tem um coração duro, que precisa ser trabalhado por Deus. Ela tem um transtorno de uma identidade opositora. Um nominho bonito para o pecado. Né? E existem vários nomes que eles vão criando. Então, a necessidade da gente descartar é fisiológico? Opa, vamos tratar fisiologicamente. É somente emocional? Vamos ver aquilo que a Bíblia tem para dizer sobre isso. E não, até num comodismo, entregarmos para pessoas que não têm a fé em Cristo como os salvadores da pátria dos problemas que a gente passa. Né? A gente estava aconselhando um irmão em Cristo que ele teve um problema, que a esposa o abandonou, então o conselho que recebeu de um psiquiatra e de um psicólogo cristão, os dois cristãos, psicólogo e psiquiatra, foi, você perdeu um amor, coloca um outro amor no lugar. Então, não é veja aquilo que você tem de errado também, peça perdão da sua parte, perdoe, né? É uma vida a dois, são dois pecadores que disseram sim, que precisam ser trabalhados e moldados por Cristo. Tá com problema? Corta. É mais fácil, mas não resolve, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas. E aqui há várias coisas para ajudar a pessoa que passam por ataques de pânico.
né? Então, o que pode estar por trás de um ataque de pânico, o que a Bíblia tem para dizer sobre isso, né? Qual é a visão que a pessoa está tendo, aonde ela vai precisar, e você, como uma amiga conselheira, vai poder ajudá-la, tá? Então, tem vários recursos na página 45, onde você pode clicar e ajudar bastante as pessoas que estão à sua volta e ajudar o seu próprio coração primeiro, né? Então, aí ele continua sobre uma palavra chamada temor a homens. O que seria isso, né? Temor de homens. É quando a gente põe no centro da nossa vida o que uma outra pessoa pensa daquela situação e não o que Deus quer dessa situação. É quando eu estou temendo mais uma pessoa do que o próprio Cristo. A resposta no mundo muitas vezes vai ser essa: ame a si mesma muito mais do que os outros, né? Aumente a sua autoestima. E a verdade, biblicamente, é que a gente já se ama demais, que a gente já ama primeiro a gente, depois os outros. E a Bíblia vai falar: ame e tema a Deus e deixe com Ele o controle da sua vida, né? Nós vemos o Salmo 86:11 dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o seu nome. Né? Então, a amiga que vai ajudar a outra, ela vai ajudar a outra a vencer essa preocupação com o que os outros vão pensar. E a gente vive, às vezes, escravo. Todos esses temores, né? A ansiedade que a gente viu, a ira, o temor aos homens, ela nos escraviza. Vamos pensar um pouquinho nisso. Nós falamos um pouco sobre isso no outro momento juntos. Nós falamos sobre idolatria no nosso coração. Nós falamos que o nosso coração, muitas vezes, pode estar adorando alguém que não é o próprio Deus. O coração, ele é comparado às raízes de uma árvore, né? O coração é comparado também a águas profundas. E o coração também é comparado a um tesouro que nós devemos guardar. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois pois dele procedem as fontes da vida. Então, quando eu estou adorando alguém que não é Deus, porque nós somos seres adoradores, nós somos criados para adorar a Deus e para glorificá-lo. Quando eu estou adorando outra coisa no lugar de Deus, eu estou tendo um ídolo no meu coração. Eu estou adorando mais aos outros, no caso do temor aos homens, do que amando a Deus. E quantas vezes a gente, como mulher, acaba fazendo isso? Ai, o que os outros vão pensar? Né? O que as outras pessoas vão pensar se eu pedir oração sobre isso? Nossa, não, será que o que as outras pessoas vão pensar de como eu estou vestida, de eu não estar com uma roupa nova, de meu marido estar sem emprego, que os outros... E às vezes quando os outros, o pensamento do que os outros vão achar está maior do que os pensamentos do que Cristo quer de mim nessa situação, eu estou adorando as outras pessoas e não a Cristo. Então, estou tendo temor de homens, temor de mulheres, se a gente fosse falar aqui uma versão para a gente, né? Então, nós, como amigas, nós vamos ajudar a nossa aconselhada a compreender que a base bíblica para vencer esse temor dos homens é ter uma visão correta, primeiro, de quem é Deus, de quem eu sou, e se comprometer a retratar, a avaliar, a cuidar de mim em temor a Cristo, com equilíbrio, para servir ativamente a Deus e edificar o próximo. Então, quando eu estou pensando tanto no outro, no que a outra pessoa vai pensar de mim, Cristo está em segundo lugar. Então, é preciso que eu entenda quem eu sou em Cristo. O que o mundo vai falar hoje para a gente? Ah, se ame, né? Se ame, foque nas suas habilidades. O que Cristo vai falar para nós sobre nós mesmas? Que nossa identidade tem que estar em quem nós somos em Cristo, não em nós mesmas, né? E não em quem a gente né? Auto-identifica quando nós falamos de nós mesmas, né? Então, não está na Bíblia o formato para autoestima. Muito pelo contrário, nós temos que ter uma visão do alto de quem nós somos,
né? Então, essa autoimagem, a minha imagem deve estar focada em Cristo. Nós vemos Paulo falando um pouco sobre isso, né? Muitas vezes, quando ele estava falando ali sobre ele é o mais humilde de todos. Qualquer outra pessoa estaria falando, batendo no peito, né? E ele tinha tudo para ser assim, e ele não era assim. Ele falava, não, peraí, eu sou o miserável homem que sou, né? Quem me livrará do peso dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu já fiz, né? É muito importante que a gente tenha muito definida essas palavras, ó. Autoimagem, autoconceito e amor próprio. Vamos pensar nessas 3 palavras, vamos incluir autoestima também. Então, o que é a autoimagem, né? Essa expressão que é ligada a descrever a nós mesmas. Não é um termo bíblico, mas encontramos na Bíblia ilustrações indicativas de que temos habilidades para retratar a nós mesmas, né? Então, mas a gente vê ali Cristo se denominando, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, né? Eu sou o bom pastor. Cristo sim, né? E nós somos algo quando nós estamos em Cristo. Em nós mesmas, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Autoconceito é uma expressão que se refere, então, a pensar e avaliar a nós mesmas. Né? Amor próprio é uma expressão que a Bíblia se refere com o sentido de cuidar de nós mesmas. Biblicamente, amar a si mesma significa desejar e buscar o próprio bem e os seus melhores interesses. E a Bíblia, ela dá por certo que nós temos essa habilidade. E a autoestima, ela é uma outra palavra, que é uma expressão ligada a um juízo de valor e o merecimento de nós mesmos. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia esse termo. Então, aqui você vai olhar a questão do que é o temor a homens, você vai ver o que pode estar no fundo como raiz, né? Na questão do temor a homens. Desculpem, irmãs. Um orgulho. Na verdade, eu quero que os outros pensem de mim, sim, muito mais do que eu mesma gostaria que eles pensassem. Eu quero que as pessoas pensem mais em mim do que elas estão, na verdade, pensando. Isso mostra uma distância de Deus. E o temor que vence o temor dos homens é o temor a Deus, porque o temor de Deus, o temor do Senhor, consiste em odiar o mal, né? Ele odeia a arrogância, ele odeia o mau caminho. Irmã, só deixa eu tossir um pouquinho, me perdoem. Então, quando nós tememos mais as pessoas do que a Deus, nós estamos distantes do Senhor. Irmãs, olhem só, vocês vão encontrar na página 47 bastante coisas para ajudar as pessoas, tá? Espera um minutinho só. Como eu posso ajudar a minha amiga a identificar as armadilhas de temor a homens? Olha só, quando eu busco a aprovação dos outros, quando eu estou pensando que eu quero isso a qualquer custo, seja a qualquer custo, eu quero ser perfeita, eu quero que as pessoas pensem bem de mim. Quando eu estou competindo, quando eu estou com inveja, quando eu estou querendo me comparar. Então, eu vou ajudar essa minha amiga aconselhada a identificar isso como raízes ruins no coração dela. A inveja envolvida, a murmuração. Você está com um espírito muito crítico? Ou você rejeita as críticas? Ninguém pode falar nada para você das coisas que você está errada? Então, nós temos que fugir desses hábitos pecaminosos, né? E ajudar a nossa amiga aconselhada a traçar uma estratégia para que ela guarde o coração dela, adorando exclusivamente a Deus. Primeiro, reconhecendo que é pecado. A nossa maior luta nesse mundo vai ser contra o nosso próprio eu, contra o nosso pecado, que tenazmente nos assedia para nos tirar do alvo. Então, é importante que a gente renove a nossa mente, que nós cultivemos uma perspectiva equilibrada de mim mesma. Eu não vou sair por aí me menosprezando, porque às vezes até a pessoa que se menospreza demais, no fundo ela quer que os outros falem, não, você não é assim, não. Imagina, né? Mas a minha imagem, quem eu sou tem que estar firmado em quem eu sou em Cristo.
O meu conceito tem que estar firmado em quem eu sou em Cristo e não em mim mesma, né? Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que edificar ao próximo. Então, pessoas ao nosso redor vão falar isso. Ame a si mesma para poder amar aos outros. Jesus não disse isso. Jesus nos deu 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesma. Então, por que amar ao próximo como a si mesmo? Porque a gente já ama a gente demais. E não o contrário. Eu tenho que me amar para depois amar o outro. Isso daí é balela, antibíblico, tá? Pessoas ao nosso redor vão falar assim: ame e valorize a você mesma, né? Ame mais você. Realmente, fomos criados à imagem de Deus, mas fomos criados à imagem de Deus com o propósito de glorificar e adorar ao Senhor. Não que a gente seja vista, não que a gente seja adorada. Pessoas ao nosso redor vão falar assim: você tem que se amar como você mesmo, porque Deus aceita como você é. Opa! Deus nos ama como nós somos, mas quem já creu em Cristo, quem creu no poder do Evangelho, não vai ser mais quem era. Somos novas criaturas. Vamos deixar o passado, vamos lutar contra aquilo que nós éramos e sermos novas criaturas no poder de Cristo. Deus nos aceita como nós somos, mas não nos permite continuarmos como estamos, né? Ele nos quer livres da escravidão do pecado. E a cruz, ela não revela a quantidade do nosso amor ou merecimento, mas a riqueza da graça de um Deus que nos amou mais do que a Ele mesmo, que nos fez filhos de Deus, né? Pessoas ao nosso redor vão falar: você tem que se sentir bem com você mesma, né? Você precisa se aceitar. A responsabilidade da mulher cristã não é essa. A responsabilidade da mulher cristã é falar: não seja quem você é naturalmente, seja quem Cristo quer que você seja. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As pessoas ao nosso redor vão falar assim: então você precisa se autoconhecer, né? Você precisa pegar, meditar, ver quem você é. O conhecimento de Deus e do Filho de Deus é que é primordial para nós. Dentro de nós mesmos, olhando somente para nós mesmos, nós só vamos ver a mazela do pecado, nós vamos ver os efeitos do pecado, né? Somente com a intervenção de Deus é que nós vamos poder ter uma nova identidade em Cristo. Pessoas ao nosso redor vão dizer: Cristo veio para te satisfazer as necessidades psicológicas, como se Jesus fosse ali um gênio da lâmpada que você espreme ali, que você ilustra ali. Ele fala: quais são os seus desejos? Eu vim para te fazer feliz. Jesus não veio para nos fazer felizes. Nós precisamos nos alegrar nele. Mas ele não tem a obrigatoriedade nenhuma de vir para nos fazer felizes. Ele nos quer nos alegrando nele, apesar do que acontecer. Ele basta para nós, mesmo quando as coisas não são conforme a nossa vontade, né? Nós somos criadas por Deus como pessoas com necessidades diferentes. Nós temos, sim, necessidades diferentes, mas essas necessidades vão ser satisfeitas em Cristo. Elas não devem ser nossa fonte de ansiedade, né? Nós temos, sim, necessidade de Cristo na parte nossa espiritual, na nossa vida. Enfim, né? A ênfase bíblica não está em centrar em si mesma, mas em Cristo. Então, é importante a gente saber retratar, avaliar e cuidar de nós mesmas com equilíbrio para que a gente possa refletir a Cristo e ser um instrumento útil, de valor para Jesus, e não em nós mesmas, naquilo que a gente pensa que a gente pode fazer. Na página 52, tem muito material bom, tem vídeo, tem atividades práticas, tem esse site que eu falei para vocês, Conexão Conselho Bíblico, com vários materiais, tá? Tem bastante material falando sobre o medo, sobre imperfeições, né? Como a gente ajudar outras pessoas que lutam. Será que importa tanto? Por que a gente se importa tanto com o que as pessoas pensam da gente? A gente fala assim: nossa, o que estão pensando de mim, né? Como se fosse mais importante do que o próprio Deus pensa da gente, né? O pecado da insegurança. Gente, é muito material bom. O medo de fracassar. Vocês vejam na página 52, muito, 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 muito material bom para a gente estar
usando, né? Então, esses 3 Cs que eu quero terminar, então, o nosso tempo hoje, estão aqui na página 53, que ajuda a gente nessa dinâmica do aconselhamento. Então, se conectar, eu vou procurar construir um relacionamento com uma amiga, né, que possa me ajudar a exortá-la, consolá-la, usando sempre como base, o foco não sou eu, o foco é Cristo. O foco não é que ela seja parecida comigo, é que ela seja parecida com Cristo. Eu vou ajudar a transmitir essa esperança que ela pode ter em Jesus. Então, conectar. O outro C, conhecer. Eu preciso ouvir a minha aconselhada. Eu preciso ouvir o que ela fala. Eu preciso ouvir toda a história para procurar entender e ajudá-la com princípios bíblicos. Eu não vou falar, então, você precisa ver o que você está fazendo para não ter mais uma baixa autoestima, tipo, não, você vai usar versículos bíblicos, você vai ter que firmar quem você é em Cristo. Em Cristo, você é filha de Deus. Em Cristo, você é a menina dos olhos de Cristo, é quem ele veio para morrer por você. Então, firmar nossa identidade em Cristo. Então, conectar, eu vou conhecer o problema da pessoa. Daí que eu conhecia que eu vou comunicar a palavra de Deus para a mudança do coração. Eu não vou procurar só mudar comportamento. Porque mudar comportamento, até um ratinho no laboratório a gente faz mudar o comportamento. Você muda ali a isca ou põe num outro lugar, ele vai mudar o comportamento, mas não significa que ele mudou o coração. Então, nossa base para trabalhar com nossos filhos, com nosso marido, com o nosso coração, não é mudar somente comportamento, é pensar o que está lá no coração, na raiz do problema. O que eu estou nutrindo no meu coração que não está me permitindo confiar em Deus. E aí sim eu vou conduzir essa amiga conselheira à verdade bíblica para que se torne um hábito. É um processo de transformação à imagem de Cristo, onde eu vou deixando cada vez mais aquilo que eu quero para ser cada vez mais aquilo que Deus quer que eu seja, tá? Então, esses 4 elementos, eu quero que você estude sobre ele, né? E pense sobre eles, que é o que a gente vai estar a semana que vem trabalhando. Conectar, conhecer, comunicar e conduzir. Tá, irmãs, agora eu quero ouvir um pouquinho sobre vocês, sobre alguma coisa que talvez vocês tenham dúvidas, tá? As dúvidas que eu não souber responder, eu trago a resposta na semana que vem. As dúvidas que eu puder responder, eu respondo para vocês. E eu gostaria de saber o que vocês estão entendendo, que vocês conseguiram captar até aqui. Se tem alguma dúvida, ou tinha alguma coisa que talvez você nunca tinha pensado assim. Vamos lá, irmãs. Gostaria de escutar um pouco vocês nesse tempinho que nós temos agora juntas. Se não tiver ninguém falando, eu vou fazer pergunta, hein? A Edmara abriu o áudio. Edmara, você vai falar? Gente, uma de cada vez, por favor. Lília, então é com você. Faça a pergunta e escolhe o nome aí. Não sei se você consegue ver o nome dela. Consigo sim. Olha lá, vou pedir para a Janice, hein? Ó, Janice, você que está sorrindo aí para mim. Janice, você consegue lembrar uma definição de aconselhamento bíblico para ajudar a gente? Ó, não pode sair, hein? Estou vendo que está saindo aí. Janice, o que você entendeu até agora que seja aconselhamento bíblico? Então, eu aprendi muito, tenho aprendido bastante, estou amando, gostando demais desses momentos.
Eu tenho aproveitado, né, essas dicas que você sugeriu aqui, principalmente os vídeos. Esses dias eu estou passando por uma etapa de exames e consultas, muita coisa, então não estou tendo como sentar e ler, né, os artigos escritos, mas eu tenho procurado ver os vídeos e estou amando, gostando demais. Inclusive, tenho até compartilhado nos grupos para as irmãs estarem assistindo também. Que bom, então, amiga. Assim, eu aprendi que o aconselhamento bíblico, ele começa com uma experiência prática da minha vida, do meu conhecimento e relacionamento com a palavra de Deus, onde a primeira causa e efeito será a minha vida, e depois, com o que eu aprendi, pratiquei, e não com que eu já tenha um diploma, uma graduação, porque eu ainda continuo na jornada. No processo. Isso. Mas o que eu consegui aprender, eu vou estar repassando para alguém, seja uma pessoa salva ou não, sendo que eu preciso reconhecer essa diferença, que uma pessoa que não é salva, primeiro eu tenho que fazer uma apresentação para ela de quem é o Senhor Jesus, né? Do propósito de Deus na criação da vida dela, e não só uma vida terrena, mas uma vida também com uma proposta futura de salvação, e que esse Deus tão maravilhoso e tão grandioso nos deixou um manual, que é a Bíblia Sagrada, em que contém todas as respostas e perguntas e sugestões e escolhas para essa vida terrena que nós estamos passando aqui. Seja para o relacionamento pessoal, seja para o relacionamento conjugal, seja para a criação de filhos, seja para um tratamento entre vizinhas. A Bíblia tem de tudo que nós vivenciamos como seres humanos, nós podemos, através dela, né, aprendermos lições. Então, aí é que está o X da questão. Verdade, é isso mesmo. Tudo que eu vou falar com ela, eu preciso, primeiramente, crer de todo o meu coração e procurar viver. Amém. Então, assim, se tem um ponto difícil, eu digo que é este daí, é o equilíbrio. Porque se eu tentar expor alguma coisa para alguma pessoa que eu mesma não creia e não viva, é improdutivo. Mas olha, Janice, isso é exatamente isso. Você entendeu tudo. Só que isso também nos faz humildes, sim, sabe? Porque, às vezes, se a gente fosse simplesmente uma escola, onde a gente pudesse saber, falar assim, ó, fica quieta agora que eu vou explicar para você como é que tem que ser. Não, é assim, ó, Deus está trabalhando no meu coração também. Senta no banco do meu lado. Ó, eu também estou vendo isso na minha vida. Sim. Então, não é uma posição de diferença, de ficar quieta e escuta, não é, sim, irmã, eu quero te ajudar. Ali, né, é uma irmã ajudando a outra. Uhum. Ter no corpo de Cristo pessoas que a gente possa falar, eu preciso de ajuda, uhum, ora comigo. Ora comigo. Eu posso contar uma experiência pessoal? Por favor. Em 2009, eu tive um problema de saúde mental. A gente estava já há muitos anos com um tio adoentado e a circunstância envolveu muito desgaste, uma luta intensa, emocional e também espiritual. Nossa. Intensa em todos os sentidos que vocês imaginarem. Mas o que mais me prejudicou em tudo foi o indiferentismo das filhas em relação ao pai, porque hoje nós estamos vivendo uma época de abandono, né, e de troca de valores. Então, se valoriza bichos, coisas,
e o meu tio era viúvo, 16 anos, né, viúvo, e ele era muito carente, ele estava vivendo um abandono total, total. Vocês podem imaginar que coisa terrível. Então, nós, como a segunda família, né, vamos dizer assim, sobrinhas, o meu pai, que era irmão dele, a gente teve que chegar junto, tanto no sentido físico de saúde dele, quanto no sentido espiritual, porque ele não era salvo. Só o Senhor sabe se ele converteu ou não. Mas foi evangelizado até os últimos momentos de vida. Né? Várias irmãs aí oraram por ele, a gente sempre colocava nos grupos, né? O tio Paulo. Então, irmãs, pensa num período de estresse, de angústia, de tristeza, de todo tipo de sentimento terrível que você pode passar. Inclusive, até manifestações diabólicas na vida do meu tio, em que meu pai passou uma noite inteira orando e clamando o Senhor para fazer, né, a expulsão de demônios. Foi coisa horrível, horrível. Só as irmãs podem imaginar o que a gente passou. Então, irmãs, enquanto tinha força, a gente foi lutando, foi buscando. E juntas sempre, a família orando, clamando, lutando de todas as formas. Ele veio parar os últimos dias de vida na casa dos meus pais. Meus pais já têm 70 e tantos anos. Meu pai 74, minha mãe 73. Nossa. E você vê os seus pais nessa situação terrível. E mexe com a família inteira. E foi um tempo terrível. Mas vamos resumir o assunto. O que aconteceu com a Janice, euzinha? A minha força foi indo embora. A minha fé, não. Minha fé nunca foi embora. Estava sempre firme. Mas a minha força mental e física, ela foi como se estivesse escoando pelo ralo. Não é fácil, não. Eu comecei a perder o apetite, eu comecei a perder noites de sono. Ai. E eu entrei num quadro clínico de medo. Eu não me reconhecia, eu não conseguia ficar sozinha minutos. Nossa. E eu clamando ao Senhor, orando, buscando, como eu sempre fui, sempre. Não era porque eu estava vivendo aquilo ali que... Não, porque quem convive comigo, quem me conhece, sabe. Eu não estou mentindo, né, para as irmãs, não estou aqui bancando a santa. Sim. Não, sim. Nem estaria contando isso aqui para você. Não, mas você sabe que o desgaste físico de alguém que cuida de quem cuida é muito interessante trabalhar, né, Janice? E Deus assim, é interessante como o próprio Jesus, quando ele viu ali algumas situações, né? Você viu ali a falta de comida, né? Ele multiplicou comida, ele se preocupou com isso. Ele também cansava, ele tinha fome, tinha sono. Não é fácil isso não, Janice. Mas o Senhor me deu a vitória. Então, como você disse, eu precisei de um acompanhamento médico. Foi aquele momento. Irmã, foi aquele momento. Agora, você vê só, é diferente de você continuar o resto da vida dependente de um medicamento que até o médico fala para você que você não precisa mais. Né? E a gente acaba ficando... desmame agora. Então. Meio comprimido, um dia sim, um dia não. E alertando que o desmame quem faz é o médico. Tá bom, irmãs? Por favor, a gente não vai sair por aí jogando os remédios no ralo sem orientação médica. Nossa, isso de forma alguma, viu, irmãs? Isso não é nem bíblico. Nós temos os médicos, nós temos os medicamentos, e nós temos, cada situação é uma, mas eu estou falando o quê? Que, infelizmente, hoje também existe pessoas que creem que somente o medicamento vai curar a alma, vai tirar o sofrimento, a angústia, coisas que não são físicas. A gente sabe que
com a palavra de Deus, podem ser amenizadas, e coisas que talvez sejam físicas, também com o poder de Deus, nós sabemos que Deus pode agir. Então, irmãs, nós temos que entender tudo isso. O problema é que muitas vezes a gente não quer avaliar o que está acontecendo, né? Que nem você identificou que precisava sono, né? Que você exagerou, talvez ali até fisicamente mesmo. Sim, e eu sou diabética, eu tenho um tratamento intenso de saúde, então, quer dizer, tudo que eu tinha, que eu podia dar de mim, eu dei. Eu ia para casa da minha mãe, ajudava a lavar, ajudava a passar, porque ele fazia tudo na roupa, né? Então, assim, foi, em todo que sentido. bom que você está nesse processo e que Deus a ajude nesse processo. E a palavra de Deus, esse versículo de Filipenses 4:8, eu falava ele todo dia. Fala. Mim, e olha, tratando de setas vinham. Você não pode ter esse medo. Você é uma serva de Deus. O que é que os outros vão pensar? E era cada pensamento, eu ia explodindo um por um com versículos bíblicos. E é a palavra de Deus que tem esse poder. Satanás não tem o poder de saber o que a gente está pensando. Mas ele lança pensamentos, né? E também não é tudo culpa do inimigo, né, gente? Não. Muitas vezes é o nosso próprio coração, né? O que vão pensar se eu não fizer isso, se eu não for ali, se eu, né? A gente cria também, né? Não é tudo culpa do diabo, não. Mas a gente vai escolher se vai pensar. E é muito interessante, Janice, isso que você fez, de memorizar um versículo. E quando vinha a situação, você lembrar daquele versículo. E às vezes, irmãs, tem situações que a gente tem que falar audivelmente esse versículo. Sim, fiz isso várias vezes. Para a gente mesmo ouvir. Chorando. Muitas vezes cantei chorando, lágrima descendo, jorrando, mas não deixei de louvar o Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, Janice. Amém. E que você seja usada grandemente para ajudar outras irmãs que também podem estar passando por angústias, por medos, sabendo que em Cristo nós podemos ter esperança. Amém. Em Cristo nós podemos ter esperança. Verdade. Irmãs, mais alguém lembrou de alguma situação ou gostaria de expor alguma coisa que entendeu para a gente compartilhar? Nós temos mais uns minutinhos. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que talvez a gente não entendeu, você não entendeu direito? Então vamos dar uma prova, né? Não vamos não, brincadeira, não vamos não. Irmãs, e vamos então nos encontrar. A semana que vem será o último tempo nosso nesse material. Se vocês quiserem, me escrevam. Aqui eu estou para servir vocês, né? Eu quero dividir com vocês algo que eu tenho usado. Eu tenho usado esse material de aconselhamento bíblico com mulheres em clínicas de dependência química, eu tenho usado com mulheres da classe AA que estão passando por síndrome de pânico, eu tenho usado esse material com crianças, eu tenho usado na minha vida, eu tenho me confrontado com coisas que eu ainda me angustio, que ainda vem querer me roubar a paz, né? Eu tenho sido confrontada por esse material. Com um grupo de mulheres nós temos trabalhado isso, ajudado esposas, ajudado recém-casadas, ajudado, enfim, a palavra de Deus, ela tem esse poder de chegar onde mais ninguém consegue chegar, né? E isso que eu estou querendo dividir com vocês, e é um privilégio estar perto de vocês, viu, queridas? Deus abençoe vocês grandemente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, vocês têm meu número aí, né? Pode me mandar uma mensagem. Se você ainda não tem o material, você pode pedir que eu mando para você. Acesse materiais, a Janice fez isso. Gente, tem muita coisa boa, tudo filtrado já. Que vocês só vão em bons links, em links bíblicos, em links com palavras que encontram respaldo bíblico, né? Então, é isso que a gente quer deixar para vocês,
e que Deus continue a trabalhar na nossa vida, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, para que cada dia tenha menos de nós e mais de Cristo na nossa vida, para a honra e glória desse Deus. Obrigada, amadas. Vou tá saindo da reunião, mas com muita alegria de poder estar perto de vocês e pelo privilégio de poder estar dividindo esse momento com vocês, tá bom, queridas? Uma boa noite para